Tá, vamos lá. Meu nome, Diego do Exumor, sacerdote de Umbanda, feiticeiro de Quimbanda. E hoje eu vou falar para vocês com relação à questão da consulta obrigatória. É golpe ou não? Por que, Diego, tem que fazer a consulta oracular obrigatória? Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o seu like, compartilha o vídeo, faz com que esse vídeo chegue a mais pessoas. E hoje eu vou a favor dos sacerdotes, mas nem de todos os sacerdotes. Por que não de todos os sacerdotes? Porque vamos lá. Que muita gente veio com o jargão: ah, o oráculo é só para ganhar dinheiro. Tá totalmente errado. Por que tá totalmente errado? Porque vamos lá. Eu não fico gravando vídeo sempre. Por que eu não fico gravando videozinho sempre? Porque vamos lá. Todo sacerdote tem que aprender. Não é porque você chegou ao cargo de sacerdote que você não precisa aprender nada. Você todo dia tem um aprendizado. Sim, eu fiz um investimento em mim mesmo. Qual foi o investimento que eu fiz em mim mesmo? Procurei Pai Ricardo de Logunedé, né? Mesmo eu sendo um bandista, procurei Pai Ricardo de Logunedé, né? E fiz o que todo mundo deveria fazer. O que? Aprender a jogar búzio. E por que aprender a jogar búzio, Diego? Por que aprender a jogar búzio, Diego? Por que aprender a jogar búzio, Diego? Vamos lá. O jogo de búzios, assim como qualquer que seja o oráculo, e aí eu falo qualquer que seja o oráculo. Jogo de búzios, búzios de Exu e qualquer que seja outro oráculo. Para você que é sacerdote, é obrigatório você saber jogar um oráculo. Algumas pessoas vão falar: Diego, mas na Umbanda não existe oráculo. Quem foi que disse que na Umbanda não existe oráculo? Quem foi que disse que na Umbanda não existe oráculo? Tem umbandas e tem umbandas. Tem umbandas que jogam oráculo, principalmente o jogo de búzios, e tem umbandas que não jogam. Criou-se um jargão falando que na Umbanda não se pode jogar jogo de búzios, mas vamos lá. Na Umbanda não se fala de orixá? Na Umbanda não se fala de orixá? E aí como que você vai se comunicar com os orixás se você não tem a ferramenta para comunicar com os orixás? É a mesma coisa. Como que você se intitula um pedreiro se você não sabe nem usar uma colher e se você não tem uma colher? Então, Diego, mas na Umbanda o oráculo é a própria entidade. Sabe por que a maioria dos umbandistas segue essa cartilha? Com medo do pessoal do candomblé. Sim, com medo do pessoal do candomblé. Quando eu fui aprender a jogar búzio com o Pai Ricardo, eu fiz essa mesma pergunta. Sabe o que ele me falou? A Umbanda criou um estigma de que não se pode jogar búzio, e isso desde 1990. Desde 1990, os umbandistas falam a mesma coisa, de que não se pode jogar búzio, porque na Umbanda não tem jogo de búzio. Mas aí vamos lá. Na Umbanda Molocô não tem o jogo de búzios? Então, na Umbanda Molocô tem jogo de búzios. Diego, mas a Umbanda Molocô, Umbanda Molocô. O Molocô não é uma nação, como a maioria das pessoas tem colocado aí. E se você estudar de fato a história do Tata Tancredo, a federação do Tata Tancredo foi do quê? Umbanda. A federação do Tata Tancredo foi Umbanda. Vai lá na federação do Tata Tancredo, procura saber as informações da federação do Tata Tancredo, federação de Umbanda. Então, não só o Tata Tancredo, mas outros tantos umbandistas criaram esse movimento de trazer, sim, as raízes africanas para o culto de Umbanda. E aí, qual é a raiz do culto africano que não tem comunicação com os orixás?
Os orixás são a base do culto africano, certo? Não todos, apesar de que a Umbanda deveria de fato cultuar Inquice e não orixá. Mas, a partir do momento em que a Umbanda coloca o nome orixá e cultua o orixá, qual é o oráculo que se comunica com os orixás? O jogo de búzios, o Erin de Logum. Então foi aí que eu procurei o pai Ricardo, né? E aprendi a jogar o jogo de búzios. Mas eu aprendi o jogo de búzios correto, que é o jogo de búzios por Odu. E não o jogo de búzios que a maioria das pessoas andam fazendo, que é jogar búzio e achar que é por, né, por intuição, por adivinhação, por essas paradas aí. Não. Existe um método correto para se jogar jogo de búzios. Da mesma forma, existe um método correto para se jogar qualquer que seja o oráculo. Qualquer que seja o oráculo, você tem um método para você jogar, né? E quando você aprende a jogar o método correto, a sua vida muda. A sua vida muda da água para o vinho. Eu, por exemplo, quando eu comecei a estudar, quando eu comecei a participar, quando eu comecei a aprender o jogo de búzios com o pai Ricardo, ele falava a frase da seguinte maneira: o jogo de búzios é para mudar vidas. O oráculo é para mudar a vida das pessoas. Só que primeiro o oráculo tem que mudar a sua vida, não é a vida dos outros, tem que mudar a sua vida. Então quando eu escuto sacerdote velho, e aí eu falo, pilantra também envelhece. Quando eu escuto pai de santo velho vir com essa conversa de que jogo de búzio ou oráculo que seja é para arrancar dinheiro dos outros, eu olho e falo, tá, esse cara nasceu clarividente, né? Esse cara nasceu clarividente. Por que ele nasceu clarividente? Porque ele consegue falar com os orixás, ele consegue falar com os espíritos, ele consegue falar sem precisar de um oráculo. Aí agora eu faço a pergunta, quem é clarividente hoje em dia? Quem é clarividente hoje em dia? Se você contar da maioria dos médiums que nós temos, 0,001% são clarividentes. 0,001% são clarividentes. A grande maioria dos outros está em processo de desenvolvimento. Então não existe clarividentes. Diego, mas aí você está colocando sim, é uma parcela pequena da população e é uma parcela pequena dos caras dos terreiros. Isso eu sei porque eu fiz testes e eu conheço pessoas clarividentes. Eu tenho pessoas clarividentes na minha casa. E eu fiz o teste dos caras. Os caras realmente são clarividentes. Então, a clarividência, se você tiver 10 pessoas dentro da tua casa, se você tiver uma pessoa clarividente ou duas pessoas clarividentes na tua casa, é muito. É muito. É muito mesmo, né? Então, sim, quando eu estudei com o pai Ricardo de Logunedé, aprendi a consagrar os búzios, aprendi, né, a abrir a clarividência, a vidência, né? Porque não é só saber jogar búzio, você tem todo um processo ritualístico antes de você sentar numa mesa de búzio. Então você tem um processo que você faz em você antes de você sentar na mesa do jogo de búzio. Então existe limpezas, existe ebós, existe um monte de coisa que você precisa fazer antes de você sentar numa mesa de jogo de búzio. E aí vamos lá. Hoje em dia, a grande maioria das pessoas vem com esse jargão. Você só tem oráculo para ganhar dinheiro com os outros. E aí você vai olhar a vida da pessoa tá fodida. Por quê? Porque não consegue jogar um jogo de búzios decente. O jogo de búzios não funciona nem para ela, quanto mais vai funcionar para os outros. Mesma coisa o oráculo de Exu. O cara é quimbandeiro, o cara se inicia como quimbandeiro, não sabe jogar a porra do oráculo de Exu. E quer fazer trabalho para os outros. Tá, Diego, mas aí você está esculhambando. Não, não estou esculhambando, eu estou falando a verdade, porque pilantra também envelhece, né? E aí é que tá. Você precisa fazer o dever de casa. Qual que é o dever de casa? Aprender. Você tem que sentar a bunda na cadeira e aprender.
Você tem que sentar a bunda na cadeira e estudar. Você tem que sentar a bunda na cadeira e aprender com os mais velhos. Eu aprendi jogo de búzios do método correto com o pai Ricardo de Logunedé. E não é que o cara é foda, mas o conhecimento do cara é foda. E se o conhecimento do cara é foda, o cara é foda. Depois que eu aprendi a jogar jogo de búzios, a minha vida mudou. Do jeito que eu aprendi a jogar o jogo de búzios, do jeito que eu aprendi a ter um oráculo na minha mão, para mim resolver a minha vida. E aí que eu falo, se você tá jogando jogo de búzios com pessoas e essas pessoas não falam nada com nada, eu falo. Depois que eu fiz o método correto que o pai Ricardo me ensinou, tô fazendo propaganda do cara porque o cara é foda. Tô fazendo propaganda porque o cara é foda. Se o cara fosse merda, eu nem citava o nome dele aqui. Não é que eu tô fazendo propaganda dele não, mas é porque o cara é foda. E aí é que tá, a gente tem que dar as fontes. Como que você aprendeu a jogar búzio, Diego? Quem te deu a mão de búzio? Pai Ricardo de Logunedé. Esse cara que me deu a mão de búzios e esse cara que me ensinou do começo ao fim como que se joga um búzio. Do começo ao fim, como que se joga um búzio. Só que eu testei, não foi nas pessoas, eu testei em mim primeiro. O método do jogo de búzios dele, eu testei em mim. Vi um monte de merda que fizeram comigo. Um monte de situações que fizeram comigo. E a minha vida lá atrás estava uma merda. Por que estava uma merda? Porque as pessoas falavam e acreditavam. As pessoas falavam e eu acreditava. As pessoas falavam e eu acreditava. No final das contas, sentei para aprender o jogo e descobri as merdas que fizeram comigo. E hoje eu estou corrigindo as merdas que essas pessoas fizeram. Salvo algumas pessoas. Então, o jogo de búzios não é para você sentar e ficar falando sobre marido, sobre mulher, sobre se fulano te traiu, se ciclano te traiu, se não sei o que. Jogo de búzios ou qualquer que seja o oráculo é para você comunicar com a espiritualidade, é para você buscar orientação. É para você buscar orientação com a própria espiritualidade. Então, se você é médium, independente se você é de quimbanda, de umbanda, que for o oráculo que você recebeu da mão do seu sacerdote, ele é para ser usado. Não é só para ganhar dinheiro, ele é para ser usado para você. Então, o sacerdote que vem com essa frase idiota de que você só pode utilizar o jogo de búzios para ganhar dinheiro para os outros, você pode ter certeza que você quer ver como é que tá a vida desse cara. Eu não estou dizendo que o cara... Mas sim, tem muita gente que eu vou falar a verdade. O cara tem dinheiro, o cara é rico, o cara tem dinheiro aplicando golpe nos outros. Sim, marmoteiro também fica rico. Infelizmente, não vou dizer que é todo mundo, mas uma grande parte das pessoas que são ricas com a macumba são marmoteiros. Gente que tem caráter tem uma vida digna, igual meu mestre Jorge, que é um cara que eu, fui refazer as minhas coisas na quimbanda. Foi o cara que falou: você precisa ter uma vida digna. Espiritualidade não vai te trazer dinheiro, mas você precisa ter uma vida digna. O sacerdote precisa ter uma vida digna. E o sacerdote que tem uma vida digna, que tem caráter, não perde para ninguém. Pode estar morando numa casinha simples, pode estar tendo um carro simples, mas o cara tem uma vida digna. E vida digna não é você ser um fudido. Ser um fudido é uma coisa, você ter uma vida digna é outra. Então não é que o jogo de búzios, você aprender a jogar o jogo de búzios da forma correta, vai dizer que você vai ficar rico. Mas muitas das coisas da tua vida você vai resolver. Quem é sacerdote mesmo e que ainda está achando que vai viver jogando o jogo de búzios com intuição, aprende a jogar o bagulho certo. E você que vai para casas
e vai jogar com sacerdotes, que, Diego, mas eu fui na casa do cara, o cara falou a minha vida sem eu precisar falar nada. Eu também. Na verdade, não é que o sacerdote não precisa falar nada. Quando você de fato aprende o método correto do jogo de búzios, eu me surpreendi. O jogo de búzios falou para mim coisas que eu nem sabia que eu tinha. Eu só fiz a pergunta, o jogo de búzios abriu minha vida toda. Então, um verdadeiro jogo de búzios, jogado da forma correta, você sabe a vida da pessoa todinha, sem ela precisar falar nada. Comigo aconteceu isso. Quando eu aprendi o método correto, eu fiquei sabendo da minha vida sem eu precisar saber porra nenhuma. Até quando meu ex-sacerdote de candomblé falou comigo, você vai ser sacerdote. Quando eu mesmo joguei o jogo de búzios, eu vi aonde eu tenho sacerdócio, aonde eu não tenho sacerdócio. Aonde eu sou sacerdote, aonde eu não sou sacerdote. Quais são os cultos, quais são os orixás, o que eu tenho que fazer para me iniciar, os caminhos para mim conseguir o dinheiro para me iniciar, as dificuldades espirituais, as dificuldades materiais. Então, o jogo de búzios abriu para mim tudo que eu precisava saber. Quando você aprende o método correto e você não cai na mão de vagabundos que tem por aí, que se dizem sacerdotes, o jogo de búzios vai falar da tua vida sem que você precise falar nada. Mesma coisa o jogo de Exu, só que o jogo de Exu, ele já é um pouco mais preciso. Vou falar logo a verdade, o jogo de búzios ele é mais preciso. Por quê? Você vai estar falando com Exu e Pombogira. Então o jogo de búzios de Exu, quem vai estar falando ali é Exu. Então o Exu, ele não gosta muito de ficar na firula, né? Ele já vai logo no que tem que ser, né? Já vai logo no que tem que ser, no objetivo final. Já o búzio o Erim de Logum, ele fala tudo. Ele fala tudo. Então, nesse sentido eu falo, o jogo de búzios, ele é mais completo que o jogo de búzio de Exu. Ele é muito mais completo, né? E aí até umas situações lá atrás que eu tinha ouvido falar de gente falando, e sim, o jogo de búzios, se você for e saber fazer as perguntas, você sabe as entidades todinhas de uma pessoa. Sim, você sabe as entidades todinhas de pessoas, até entidades minhas que eu não sabia que eu tinha, eu descobri no jogo de búzio. Sim, eles apontam. O jogo de búzios aponta. Não é que ele vai falar que aquele é teu Exu, mas ele aponta. Ó, pelos seus odus, por isso, por aquilo outro, seu Exu é esse, seu casal é esse. Tem que saber jogar. Não é qualquer um que sabe jogar, tem que saber jogar. Eu também achava que era marmotagem, que o jogo de búzio, o Erim de Logum não falava entidade, fala sim. Ele aponta, né? Não vou dizer falar, mas ele aponta as entidades da pessoa. Então sim, o jogo de búzios, quando jogado da forma correta, o método correto, a forma correta, você bateu o jogo, você sabe a vida de uma pessoa todinha, sem ela precisar falar nada. Comigo aconteceu isso. Quando eu aprendi o método do pai Ricardo de Logunedé, que é o método, né? Ele que é sacerdote de candomblé, de Ifá e do culto tradicional, eu aprendi com ele. Realmente, o jogo de búzios ele fala tudo que você precisa saber e até o que você não precisa saber ele fala. Se você não tomar cuidado, até o que você não precisa saber ele fala. E aí é que tá. Você pagou caro 10 mil, 20 mil, 30 mil, 50 mil para jogar com um cara que não sabe nem da própria vida. Então, um verdadeiro jogo de búzios, um verdadeiro oráculo. Por isso que eu falo, a consulta, não estou dizendo que você tem a obrigação de fazer a consulta, mas aí é que tá. Você procura uma casa, você procura um sacerdote, você procura alguém para resolver a tua vida espiritual. E aí o cara não vai falar nada para você. Ele simplesmente vai te arrancar 10 mil, 15 mil, 20 mil. Vem com esse papo de que ele é clarividente, de que ele é vidente,
Aí arranca de você 5 mil, 10 mil, 15 mil e não resolve a tua vida. E aí? E aí? Diego, aconteceu comigo. Mas também aconteceu comigo, Diego, de eu pegar pessoas aonde eu faço a consulta e não tenho. Se o cara realmente sabe o que ele estava fazendo, se o cara realmente é um cara sério, aprendeu, sentou para aprender, aprendeu a jogar o negócio correto, ele vai falar a tua vida e já vai saber aonde que ele vai bater. O que que ele precisa resolver na tua vida. Pode ser que ele cobre caro, porque realmente tem algumas coisas que eu não vou mentir não. Tem coisas que são caras. Mas, por quê? Porque o jogo de búzio, o Eren de Logum, ele automaticamente, ele é um jogo que eu vou falar a verdade. Ele é mais completo nesse sentido do que o jogo de Exu. Aonde você senta, joga, ele fala a tua vida, ele fala o que você precisa ouvir, o que você não precisa ouvir, e ele te dá uma coisa chamada ebó. O que é o ebó? É a solução para aquilo lá. É a solução para aquilo. Traduzindo, ebó significa sacrifício. Sim, ebó significa sacrifício. E o sacrifício, muitas das vezes tem a ver com tempo, grana, tem a ver com diversas situações. Então, o ebó, na tradução correta, significa sacrifício. Então você vai ter que sacrificar seu tempo, você vai ter que sacrificar seu dinheiro, você vai ter que sacrificar muitas coisas para que aquele ebó resolva a tua vida. Por quê? Porque o ebó, ele é batido em cima do jogo. E se o jogo caiu, a espiritualidade vai falar o que é que está acontecendo na tua vida e qual é a solução do teu problema. Então a verdade é, se você sentou na mesa de um sacerdote, você sentou na mesa de um oraculista e o cara não falou merda com merda, você jogou teu dinheiro fora. Agora, quando o cara realmente sabe jogar, quando o cara realmente sabe, porque tem o método, tem gente que acha, que nem eu falei, 0,001% dos médiums que nós temos hoje em dia são clarividentes. O restante é conversa fiada. Conversa fiada. Um verdadeiro sacerdote, um verdadeiro médium, o nome já diz, médium, é medianeiro, é aquele que, né, como que ele vai te dar um diagnóstico, como que ele vai fazer alguma coisa para você se ele não falou com o espiritual. E aí, se ele não é clarividente, se ele não é vidente, se ele não é porra nenhuma, como que ele vai te dar um diagnóstico se ele não sentou para conversar com a espiritualidade e a espiritualidade não falou para ele o que você tem? É como eu disse, como que o cara vai construir uma casa para você se o cara não é pedreiro, se não sabe nem usar a porra de uma colher de pedreiro? E aí você vai entregar a obra pro cara e o cara não sabe nem usar uma colher. Vai resolver o teu problema de elétrica dentro da tua casa e o cara não sabe usar o básico. Jogo de búzio é básico, meu irmão. Para quem é candomblessista, para quem é sacerdote, é básico. Quando você chega lá, depois que você passou aquela situação toda com 7 anos, chegou lá, o sacerdote te deu uma mão de búzios e foda-se, toma aqui, vai jogar. Não te ensinou como é que funciona o búzio, simplesmente falou, ó, senta e deixa a espiritualidade e a intuição falar. Então pra que você tem um jogo de búzio? Pra que você tem a mão de búzio? Pra que você tem isso? E aí eu tava vendo um vídeo com o do Babá Mário Filho, e ele comentou no vídeo dele e falou que sim, cursos de jogo de búzio, tem livros, tem cursos. Ah, mas eu tenho que aprender com o método tradicional. Tem método tradicional hoje em dia que o pai de santo, você fala que é tradicional, não é porra nenhuma, o cara não te ensina merda nenhuma. O cara não te ensina merda nenhuma. Ele te dá a mão do jogo de búzio quando você completa os 7 anos lá. Se vira, meu irmão. Vai aprender sozinho.
Então, o cara tem que estudar. O cara tem que estudar. Não é vergonha você gastar dinheiro para você fazer um curso para aprender com um cara que realmente conhece. Tem o Baba King, né? Que é foda no jogo de búzio, método também tradicional, igual do Babá Ricardo, né? Então, não é vergonha você chegar e falar, eu fiz curso do jogo de búzios. Se você fez o curso, aprendeu a jogar e realmente aprendeu, eu tirei dinheiro do meu bolso para me estudar com. Eu paguei para estudar o jogo de búzio com o pai Ricardo. Eu paguei para aprender tudo e ele me deu tudo. Hoje eu jogo com a maior tranquilidade do mundo o jogo de búzio. Só que eu testei primeiro em mim. Eu não saí jogando, eu aprendi e vou sair jogando. Não, eu testei em mim. Então, sim, a consulta é obrigatória. Por que que é obrigatória? Na verdade, ela não é obrigatória, né? Mas a consulta é para você. Ela é obrigatória para você, porque como você quer resolver a tua vida se você não sabe o que que você precisa resolver? Então ela é obrigatória, desde que você tenha o que nós chamamos de responsabilidade. Se você não tem responsabilidade com a tua vida, se você não tem responsabilidade com a tua espiritualidade, realmente você não vai jogar e vai jogar na mão do sacerdote e falar, se vira, resolve a minha vida aí. Agora, se você tem responsabilidade com a tua vida, se você tem responsabilidade com a tua saúde, se você tem responsabilidade com quem você é e aonde você quer chegar, você vai fazer um jogo de búzio com o cara. Você vai fazer um oráculo de Exu com o cara. Você vai fazer alguma coisa porque a vida é tua, meu irmão. A vida não é do sacerdote, a vida é sua. A vida é sua. E se você não é responsável pela tua vida e está dando a tua vida, a espiritualidade da mão dos outros, você não sabe nem quem é que é o cara. Ah, mas o sacerdote é famoso. Foda-se que o sacerdote é famoso. É a tua vida que está em jogo, irmão. É a tua vida que está em jogo. São os seus caminhos que estão em jogo. E se você quer pegar a tua vida e jogar na mão de qualquer um, boa sorte para você. Boa sorte para você. Agora, se você tem responsabilidade com você mesmo, se você tem responsabilidade com a sua própria vida, se você tem responsabilidade e realmente quer resolver a tua vida, sente na mesa de um jogo de búzios, sente na mesa de um oráculo de Exu, sente na mesa de alguém e vá fazer a parada certa. Vá fazer a parada certa. Porque senão, irmão, é a tua vida que vai pro buraco e aí, ebó, sacrificou teu tempo, sacrificou teu dinheiro, sacrificou um monte de coisa e a tua vida não caminhou. Então sim, você é responsável pela tua vida. Você é responsável pela sua vida. Então, abra o olho e fala, realmente, o Diego de Exumor falou a verdade. Então, consulta obrigatória não é para o sacerdote, a consulta obrigatória é para você. A consulta obrigatória é para você sentar na mesa de jogo, fazer um jogo, saber o que você está vivendo e o que realmente você precisa fazer para a tua vida caminhar. Não é acreditar na conversa dos outros. Ah, mas o cara é sacerdote. Você vai viver no adivinhômetro, no achômetro? Você vai viver a sua vida espiritual no achômetro? Ou você vai sentar na mesa de um jogo de um sacerdote realmente sério e vai aprender e vai jogar? Vai jogar com o cara sério, que vai resolver a tua vida. Não é jogar dinheiro à toa, até porque, né, não vou mentir não. Tem trabalhos que eu vou falar pra você, eu gastei uma grana para resolver certos problemas meus. Eu gastei uma grana para resolver meus problemas. As obrigações que eu fiz com o pai Jorge, as obrigações que eu fiz com o pai Naldo, as obrigações que eu fiz com o pai Tiago, eu gastei uma grana que eu não tinha.
Mas quem que me deu o caminho? Orixá. Quem que me deu o caminho? Exu. Só que eu perguntei para eles o que eu tenho que fazer. Como que eu tenho que fazer? Aonde eu vou fazer? Agora, se você é um sacerdote e você tá igual o cego no tiroteio, e o meu recado não é nem para sacerdote, que vai ter muito sacerdote que vai chegar e vai falar assim: ah, isso é conversa. Um bandista que joga jogo de búzios. Pois é, um bandista que joga jogo de búzios mudou a própria vida. Mudou a própria vida. Através do jogo de búzios. Então você, sacerdote de Umbanda, que fica com essa conversinha de que a Umbanda, você não procura melhora para tua vida para tu ver não. Tu não procura aprender as coisas para tu ver não. Eu sou luciferiano. Inclusive já vai. Ah, você fala de Lúcifer. Sim. Quem é Lúcifer? O portador da luz. Aquele que te traz o conhecimento. Que te traz a sabedoria. Se você não busca conhecimento, se você não busca sabedoria, você vai ficar refém desses bando de gente que falava que eu falava com a boca para fora de Lúcifer. Sim, eu falo de Lúcifer sim. E agradeço a um cara chamado Klaus Máximos que me ensinou sobre luciferianismo quando eu adentrei a ordem dele. E hoje eu falo de boca cheia. Lúcifer naquela época mudou minha vida. E continua mudando porque todo o aprendizado que eu obtive foi pouco, mas foi o que eu precisei para me acordar. Quando você busca conhecimento, você muda a tua vida. Agora, enquanto você está dependendo dos outros, você vai continuar na merda. Enquanto você depender dos outros, você vai continuar na merda. Conhecimento é o que te liberta, irmão. Não é religião, é conhecimento que te liberta. E se o conhecimento te liberta, vá atrás do conhecimento. Vá atrás do conhecimento, porque é o conhecimento que vai mudar a tua vida. Então busque o conhecimento. Busque o conhecimento. Porque é o conhecimento que vai te libertar. E para você buscar o conhecimento, busque sacerdotes realmente comprometidos com a espiritualidade. Busque sacerdotes realmente comprometidos com a espiritualidade, independente de qual que seja o segmento dele. Se o cara é sério, ele vai resolver tua vida. Agora, se o cara não é sério, ele vai ficar fazendo como a maioria das pessoas faz. Um monte de filho de santo, você vai fazer pergunta pro cara, o cara sai pela tangente. Não sabe te responder. Não sabe te responder. Conhecimento é o que liberta, irmão. Conhecimento é o que liberta. Eu corri atrás do conhecimento, corri atrás do conhecimento da alta magia, corri atrás do conhecimento do jogo de búzios, corri atrás do conhecimento. Hoje, eu busco conhecimento. É o conhecimento que me liberta. É o conhecimento do jogo de búzios que me ajudou a descobrir um monte de cagada que fizeram na minha vida. Um monte de merda que fizeram na minha vida. E hoje eu tô pagando caro. E aí, vamos lá. Você sabe as merdas que fizeram contra você? Ou que fizeram pra você? Se você senta na mesa de um jogo de um jogo com um sacerdote sério, você fica sabendo. Agora, se você... Então, boa sorte, irmão. Boa sorte. A sua vida é responsabilidade sua. Não é responsabilidade do sacerdote. O sacerdote nada mais é do que aquele cara que vai fazer o intermédio entre você e a espiritualidade. Entre você e a espiritualidade. Agora, se você simplesmente entrega na mão dele e fica na fé de que ele vai resolver tua vida, busque o conhecimento, irmão. Busque o conhecimento. E se você for jogar um jogo de búzio, se você for jogar um oráculo de Exu, jogue com pessoas que realmente são capacitadas naquilo que eles fazem.
Jogue com pessoas que realmente são capacitadas naquilo que fazem. Porque senão, você vai continuar com a vida do jeito que você tá. E eu nem sei como que tá a sua vida. Mas quem avisa, amigo é. Então, jogo de búzio não é golpe. Jogo de Exu não é golpe. Consulta obrigatória não é golpe. Desde que você realmente entenda que é a tua vida que está em jogo. Não é a vida do sacerdote, é a tua vida que está em jogo. E se é a tua vida que está em jogo e você procura ajuda, se você procura auxílio, pago ou gratuito, não interessa. Procure ajuda com pessoas qualificadas. Todo mundo que me procura, eu jogo para saber como é que está a vida da pessoa, para depois dar uma solução para ela. Para mim, na minha casa, se o cara vai fazer parte da minha casa, eu jogo. Se o cara vai se iniciar comigo, eu jogo. Se o cara vai tomar uma água na minha casa, eu jogo. Diego, mas aí agora você tá ficando pinel das ideias. Não, não tô ficando pinel das ideias, irmão. Você não sabe o que aquele cara tá trazendo. Você não sabe aonde aquele cara andou. Você não sabe a energia que aquele cara tá caminhando. E aí tu leva ele pra tua casa. Tu tá jogando a tua vida, tá jogando teus caminhos, tá jogando tudo na mão dos outros. E aí, quando você vai procurar, que a bomba estourou, a casa caiu, aí você vai ver um monte de merda que você fez, igual eu. Fiz um monte de merda na minha vida, hoje eu sou obrigado a corrigir tudo. E graças ao Orixá, graças a Exu, eu tô correndo atrás de tudo. Tô corrigindo tudo. Então, por isso que quando eu busquei conhecimento, quando eu busquei aprender um verdadeiro jogo de búzio, quando eu busquei saber realmente aquilo que eu precisava saber, a minha vida mudou. Agora, enquanto eu estava dependente dos outros, eu me fudi. Então para com esse negócio de viver religião. Religião só aprisiona os outros e só cria pessoas bitoladas. Busque espiritualidade e busque conhecimento, porque é o conhecimento que vai te libertar. Agora, enquanto você ficar vivendo religião de forma cega, entregando a tua espiritualidade na mão de um monte de sacerdote aí, que não sabe nem o dele, vai saber o seu. Então é isso. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o seu like e compartilhe o vídeo. E se você quiser agendar a sua consulta, jogo de búzios, oráculo de Exu, fazer trabalhos espirituais, entre em contato com a gente. As informações vão estar aqui abaixo do vídeo. Beleza? Então é isso, pessoal. Um abraço a todos. Sucesso. Fui.